convidar a Soraya, que vai partilhar a palavra conosco. E nós já vamos pedir o Espírito Santo para ela, não vamos? Toda essa graça que nos atingiu nesse momento, nós vamos pedir para que o Senhor atinja a Soraya nesse momento também. Para que dê a ela toda a força da palavra, toda a unção do seu Espírito Santo, Senhor, nós pedimos que possa trazer sobre a Soraya, sobre a vida dela. Derrama sobre a tua graça. Que ela possa ser instrumento para Derrama nós teu nessa amor. noite, Senhor. Pela Derrama tua teu graça, pelo Espírito. teu poder. Nós pedimos, Senhor Fala, Jesus. Faz novo na vida da Soraya, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Vós é, bendito é o do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite, a paz de Jesus, que alegria, raio de luz ter vocês aqui na Catedral mais essa terça-feira. Paulo falou, né, que desde que a gente pisou aqui, desde que nós fizemos o nome do Pai, o Senhor já estava agindo, fazendo novo. Eu digo mais, desde que vocês decidiram hoje, eu vou lá hoje à noite, né? O Senhor já estava esperando por vocês aqui, porque nós estamos reunidos para estar em oração, clamando, ouvindo a palavra. A nossa conversão vem por ouvir a palavra, a pregação, como nós precisamos nos abastecer, especialmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Se a gente não se encher a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas do alto, o mundo vai encher a nossa cabeça com preocupações, com estresse, com ansiedade. É ou não é? É. Alguém está ansioso aqui? Vive na ansiedade aqui? Não, graças a Deus, só o povo lá fora. Aqui ninguém é ansioso, ninguém tem preocupações, ninguém perde o sono à noite, não é verdade, gente? É o tempo que nós estamos vivendo, né? Quero saber, bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Soraya, estou aqui no Raio de Luz desde 2017. Tenho 3 filhas, 2 casadas e uma solteira. Tenho 4 netos, 4 netinhas. A mais nova tem 8 meses e o mais velho vai fazer 8 anos agora em janeiro. Uma bênção de Deus poder ver os filhos dos nossos filhos. É uma graça, né? Mas estamos aqui hoje, né? Quando a gente vai preparar uma pregação, a gente fala o que o Senhor quer trazer para nós. E aproveitando esse final de Quaresma de São Miguel, quero perguntar aqui, quem fez a Quaresma de São Miguel? Algumas pessoas, né? Não é a maioria. Vamos lá então. Quero dizer para vocês o que é a Quaresma. Quem sabe o que é a Quaresma de São Miguel? Levanta a mão. Muito bem, então, que bom. Vamos explicar um pouquinho sobre essa realidade, né? São Francisco, no século XIII, ele achou que o intervalo entre uma quaresma da igreja, aquela preparação para a Páscoa do Senhor, entre uma quaresma e a outra, 1 ano, ele falou, é muito tempo, né? E movido por esse desejo de ter um momento de oração, de penitência, de sacrifício entre uma quaresma e a outra, ele teve uma moção. Ele peregrinou lá da cidade dele de Assis até o Monte Gargano, né, onde que tem um santuário lá de São Miguel. Ele peregrinou e chegando lá, ele nem entrou na gruta onde São Miguel tinha aparecido, porque ele não se achava digno. E a festa de São Miguel era separada, São Miguel, Gabriel e Rafael. A de São Miguel era no dia 29 de setembro, ou seja, ontem. Depois da reforma litúrgica, eles uniram a festa, então, para o dia de São Miguel, São Rafael e São Gabriel, 3 arcanjos. E então, São Miguel falou, nós vamos fazer mais uma quaresma, a Quaresma de São Miguel.
O que é uma quaresma? Ela não é litúrgica, ela é uma devoção. Então é um tempo de 40 dias, pelo domingo então dá um pouquinho mais de 40, para que a gente faça penitência e sacrifício. Para quê? Para quê esse tempo? Como na quaresma da igreja, a gente faz um tempo de penitência e sacrifício para se preparar para a Páscoa, para a gente acalmar o nosso coração, para a gente se fortalecer na fé, para a gente viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus com toda a sua profundidade. Esse tempo da quaresma da igreja nos prepara. Então, a quaresma de São Miguel, ela é uma devoção para que a gente possa fazer um tempo de penitência e sacrifício, para que a gente possa agradar a Deus, louvar a Deus e nos fortalecer para progredir na fé. Olha que lindo, olha que lindo. Louvar e agradecer a Deus e nos fortalecer para progredir na fé. Aí podemos ter uma intenção ou não. Como a gente quase não precisa, né, de alguns milagres, não é? De alguma transformação, de alguma conversão, não é verdade, gente? Todos nós precisamos. Então a gente normalmente também coloca uma intenção nesse tempo de quaresma e pede a Deus: Senhor, atende a minha oração. Então é normal também a gente colocar uma intenção para essa quaresma. Mas o que eu queria trazer para nós hoje, raio de luz, e para quem está nos acompanhando? Existe uma realidade, que é uma realidade espiritual, angélica. Então eu queria falar um pouquinho para nós hoje sobre os anjos, essas criaturas de Deus. Mas é um ensino da doutrina católica. Então eu quero dizer para quem é católico e o que a igreja ensina sobre os anjos, essas criaturas que foram criadas por Deus lá no início, na criação. Lembra dos 6 dias de criação? Então, desde daquele momento, daquele ato, Deus criou os seres angélicos com 2 finalidades. 2. Para servir a Deus, adorar e louvar a Deus, servindo a Deus, adorando e louvando, e para auxiliar a Deus com a sua criaturas, com a natureza e com os seres humanos, para que tenha uma ordem na criação e para que nós, criaturas racionais, pudéssemos ser auxiliados para amar a Deus, porque nós fomos criados por amor e para o amor. Então Deus criou os anjos para nos auxiliar, a nos voltar para Deus, a amar de volta esse Deus que nos criou. E existem 2 teorias teológicas, lá da patrística, do começo da era cristã, dos 300 primeiros anos. Uma escola de Antioquia e uma outra escola, que eles dizem então, que os anjos, quando eles foram criados nesse ato, provavelmente quando Deus falou faça a luz, então os anjos foram criados. Deus em algum momento nesse ato, Ele provou os anjos, porque os anjos foram feitos com uma inteligência superior, com uma sabedoria superior e com uma força superior a nós humanos. Então eles são superiores em inteligência, em sabedoria e força. Mas eles foram criados para servir a Deus, obedecer a Deus. E em algum momento Deus revelou para ele. Aí cada escola vai dizer assim, uma vai dizer que nós que fomos criados continuamente, Deus está nos criando, né? Nossos filhos, nossos netos, continuamente, nós precisamos dessa ajuda. Então, os anjos teriam que nos auxiliar, nos servir por Deus, auxiliando. E diz que os anjos disseram não. A outra escola, que é Alexandria, diz que além de criar os homens,
racionais, Deus em algum momento ia se encarnar como homem. E os anjos que foram criados só para adorar a Deus, teriam que adorar um Deus encarnado na humanidade, ou seja, Jesus. Seja com uma escola ou outra, os anjos disseram: não vamos servir. Nós nos recusamos a servir, porque nós somos superiores a esses seres humanos. Nós somos mais inteligentes, nós somos como deuses. Assim os anjos pensaram. E houve uma batalha no céu, diz Apocalipse 12. Houve uma grande batalha no céu. Mas veja, anjos foram criados puro espírito, eles não têm um corpo, eles não têm matéria. Então a batalha que houve no céu foi uma batalha no intelecto, na inteligência, na sabedoria. Os anjos que se rebelaram diziam: nós não vamos servir, nós não vamos adorar a esse Deus homem, nós não vamos servir a esses homens inferiores. E aí entra Miguel, como diz Apocalipse, Miguel, esse arcanjo obediente e humilde, nessa guerra de ideias, proclamou: quem como Deus? Ninguém como Deus. E não tinha mais espaço para esses anjos rebeldes no céu. E diz a palavra que 1/3 desses anjos, que não se fala em números, mas diz que é tantos quantos são os desígnios de Deus e as criaturas materiais de Deus, ou seja, as estrelas, as pedras, as folhas das árvores, as areias do mar, são os números dos anjos. 1/3 foi precipitado na terra. E 2/3 para dizer que a maioria permaneceu fiel e obediente a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus e auxiliando aos homens. Só que veja bem, olha só, nós temos um combate espiritual. Porque a missão dos anjos caídos é militar o tempo inteiro para fazer a gente acreditar como eles, que nós podemos viver sem Deus, como eles rejeitaram Deus. Os anjos caídos deram as costas para Deus, rejeitaram Deus, por orgulho e soberba. Nós não precisamos de Deus, nós não vamos servir a Deus. E o tempo inteiro, durante toda a humanidade, a batalha dos anjos é para nos afastar de Deus, para que a gente possa perca a salvação da nossa alma, para que a gente vire as costas para Deus. E como é que eles fazem isso? Através do pecado. Porque eles sabem que se nós pecarmos, pela nossa consciência, nós vamos nos afastar de Deus. Então, o tempo inteiro eles ficam, eles não têm poder sobre nós, a não ser que nós damos autoridade para eles. Mas eles podem nos tentar o tempo inteiro na nossa mente. Então nós pecamos primeiro nos pensamentos, na vontade, na decisão de fazer aquilo que Deus falou para a gente não fazer. Como Adão e Eva, foi lá e desobedeceu. O tempo inteiro nós estamos nesse combate. Deus querendo nos amar e querendo que nós amemos e obedecemos a Deus para viver com Ele a eternidade. E os anjos caídos querem nos tentar, nos seduzir, como fez com Eva, nos seduzir a desobedecer, cair no orgulho, na soberba e pecar. Olha o tamanho do combate que nós vivemos. Mas eu quero dizer para vocês, nessa noite, quero que isso caia no coração de vocês, que Deus manda seus anjos para nos ajudar. E a Bíblia fala para nós em várias partes dessa ajuda. E eu quero pegar com vocês um texto. Nós poderíamos pegar vários, mas eu quero pegar o texto em Tobias.
Tobias, livro de Tobias está no Antigo Testamento. Vamos lá. Tobias, quem tiver com a palavra de Deus. Para dar um exemplo de como Deus envia anjos para nos ajudar, para nos auxiliar. Tobias capítulo 1, para dizer um pouquinho quem era o pai de Tobias. Tobit era um homem de Deus, um homem justo, bondoso. Diz a palavra, não precisa pegar ainda, vou pegar só mais para frente, no capítulo 1, versículo 19, que Tobias ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava-a e distribuía todos os seus bens a cada um segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus com uma solicitude toda particular. Sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Então, Tobit, o pai de Tobias, era esse homem caridoso. Ele saía de si para ajudar sua parentela, os seus conhecidos. Ele vestia quem estava nu, dava alimentos, partilhava os seus bens. Só que teve um momento em que caiu um ninho de andorinhas, esterco quente nos seus olhos, e Tobit ficou cego. Mas ele, diz a palavra no capítulo 2, Deus provou como o santo Jó tinha sido provado. Como havia sempre temido a Deus desde sua infância e guardado os seus mandamentos, ele não afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias da sua vida. Veio um terrível, gente, perdeu a visão, ele ficou cego. Ele não murmurou, ele não se voltou contra Deus, mas permaneceu como sempre fiel. Continuou dando graças todos os dias da sua vida. E em um determinado momento, ele mandou Tobias ir até um amigo antigo, que ele emprestou um valor razoável, falou: vai lá, meu filho, vai lá para você receber esse dinheiro de volta, veja se você consegue, e pede ajuda lá na cidade a alguém. E o Tobias foi, pediu, encontrou um homem, e esse homem falou que ia para a mesma cidade, e acompanhou Tobias nessa viagem. Acompanhou, orientou, ajudou. Ele foi atacado por um peixe. Esse homem orientou para ele tirar o fel e guardar. E acompanhou até a casa desse amigo de Tobit. E chegando lá, ele teve a filha desse senhor dada em casamento. Ela tinha perdido 7 maridos. 7 maridos morreram antes de consumar o casamento. E ela também jejuou 3 dias. E pediu a Deus que livrasse ela dessa maldição, do que estava acontecendo. E depois dessa oração, então Tobias chega na casa do seu pai. E o pai dela se agradou tanto desse homem bondoso, foi lá, devolveu o dinheiro e deu a filha da mão em casamento. E eles se casaram. E eles fizeram 3 dias de oração sem consumar o casamento. E ele não morreu. E voltou para a casa do seu pai. Gente, estou contando bem rapidamente para que vocês possam depois conhecer a fundo essa história, porque ela é muito linda. Muito linda. E quando ele voltou para a casa do seu pai, olha só o que esse homem que acompanhou Tobias falou. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado, são os seus próprios inimigos. Isso está no capítulo 12, bom? Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas, isso o homem estava falando para Tobit.
Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Esse homem disse: quando você rezava com lágrimas, mas fazia o bem, eu levava as tuas orações, os teus pedidos para o Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora, o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher do teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu trouxe essa palavra em Tobias, que é uma história de uma pessoa, de um homem fiel, que ele fazia caridade, ele dava esmola, ajudava as pessoas. E mesmo no momento de grande dificuldade, de uma grande perda, que é a perda da visão, ele não abandonou a fé. E o seu filho foi ajudado por esse anjo, porque o Senhor fala no Salmo 90, aos teus anjos mandarei ordem que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces em alguma pedra. E eu anotei aqui, né, quantas vezes o Senhor mandou anjos na palavra. Eu não anotei todos, mas anotei algumas. O Senhor mandou anjos para guiar e proteger o povo de Israel depois que eles foram libertos do Egito, durante a travessia do deserto. O anjo do Senhor os protegeu. O anjo foi enviado para trazer comida e água para Elias, quando ele, desanimado, deitou debaixo da árvore. E ele estava com tanto medo de uma rainha pagã, que ele pediu a morte para Deus. O Senhor enviou um anjo para dar alimento e água e falar: levanta e caminha, porque a estrada é longa. O Senhor fechou a boca dos leões. Quando Daniel foi atirado à cova cheia de leões, o Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor livrou 3 jovens da fornalha. As pessoas que botaram fogo na fornalha foram queimadas, e eles, no meio da fornalha, foram livres pelos anjos do Senhor. O Senhor ajudou Tobias. O Senhor visitou Zacarias, o pai de João Batista. O anjo Gabriel visitou Maria na anunciação, para avisar que ela conceberia do Senhor, daria luz ao nosso Salvador. O Senhor visitou José no sonho, para falar que era uma obra de Deus, para ele permanecer fiel. Jesus, depois de resistir às tentações do deserto, os 40 dias, quando ele resistiu os 40 dias, o Senhor enviou anjos para servi-lo e louvar e adorar a Jesus. Jesus foi fortalecido por um anjo no Getsêmani. O Senhor levou anjo para livrar Pedro da prisão. E um anjo apareceu a Paulo num naufrágio no mar, para dizer que nada de mal aconteceria para eles. E o Senhor, em Apocalipse, conta dessa batalha, que enviou Miguel, e que nos últimos tempos Miguel estaria atuando. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei se é um deserto, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um desânimo, se é um problema na vida financeira, se é um problema com o filho, se é um problema conjugal, se é um vazio, uma depressão. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor nos envia anjos para nos ajudar, para nos auxiliar. Diz a doutrina católica que nós temos um anjo da guarda, que desde o momento da nossa concepção é designado um anjo para nos ajudar na nossa salvação. Desde a concepção no ventre da nossa mãe. Ele não está dentro do ventre, ele não ocupa um espaço, porque o anjo não tem um corpo, mas ele atua, e ele está para nos auxiliar. Quantos de nós sabíamos disso com essa profundidade?
que nós temos um anjo para nos auxiliar a todo momento. Diz um santo que se a gente soubesse quantos acidentes a gente poderia se livrar pedindo antes de sair de casa a ajuda dos anjos, a gente pouparia nós, os nossos entes queridos, de acidentes até no trânsito, clamando os anjos. Eu tenho uma filha que mora no Rio Grande do Sul. E ela tem quase 4 anos que ela está fora de casa. Um dia ela saiu um pouco mais tarde, 12 horas de carro, de viagem. Ela ia dirigindo sozinha. E um dia ela saiu um pouco mais tarde, que ela teve uma consulta, e ela saiu 10h30 da manhã. Chegou 6 horas da tarde, me deu um aperto no coração. E eu, em oração, falei: Senhor, envia os teus anjos e acompanha a Isabela, onde ela estiver na estrada. E eu não mando mensagem durante a viagem, que é para ela não olhar o celular, né? Mas ela sabe que quando ela chega, ela me manda uma mensagem: mãe, cheguei. E quando ela mandou: mãe, cheguei, eu fiquei em oração, eu falei: graças a Deus, minha filha. Como é que foi a viagem? Ela falou: nunca mais eu viajo no inverno para pegar a estrada depois das 6 no Rio Grande do Sul. Porque a hora que deu 6 horas da tarde, eu não enxergava um palmo na minha frente de tanta neblina. Eu não tinha como enxergar faixa, acostamento. Eu fui, mãe, eu fui. Só por Deus. E quando eu rezava, a imagem que eu via era como se eu estivesse vendo o carro do alto e o carro embaixo. E eu via como se fossem 2 nuvens em cima do carro, em formato de anjo. Mais ou menos formato de anjo, né? Quando eu pedi ao Senhor para enviar os anjos. E eu tenho certeza que o Senhor enviou os teus anjos. E o Senhor conduziu a minha filha naquela neblina. Então olha só. Você tem o teu filho que vai para a faculdade. Você tem o teu filho que vai para o trabalho, que vai para a escola. Ele é pequeno, ele é grande. Pede ajuda do Senhor. Senhor, envia os teus anjos. Você vai sair numa estrada. Você está com um problema no trabalho. Senhor, me envia os teus anjos. Você pode, como diz, né? São Padre Pio tinha muito diálogo com os anjos. Muito. E diz que os seus filhos espirituais às vezes escreviam cartas agradecendo a ele, né? E um dia uma senhora que estava muito longe de São Giovanni Rotondo, que é a cidade dele, que ela não teve tempo de escrever, e ela mandou o anjo dela, falou: meu anjo da guarda, agradece o Padre Pio, né? Agradece a ele por tantas bênçãos, porque pede para ele interceder por mim. E aí quando ela teve a oportunidade de ir a São Giovanni Rotondo, ele falou para ela, falou assim: eu recebi teu recado, o anjo da guarda mandou me agradecer, né, pelas orações e interceder por você. Então olha só como isso é importante. Deus manda do céu ajuda, às vezes através dos irmãos. Quantas vezes um irmão meu de comunidade mandou: você está bem? Pensei em você na oração, né? Às vezes é o nosso anjo da guarda dizendo assim: olha, reza pela Juliane, né? Acho que ela está precisando. E a gente simplesmente obedece e reza pelo irmão da comunidade. Então nós precisamos tomar consciência. Mas veja, não é uma superstição e nem é o que ensinam lá fora, gente. Não é. Esse negócio de dar nomes para os anjos. Não sei se vocês já ouviram isso. A igreja, numa encíclica de 1992, proíbe que a gente dê nome ou peça a revelação do nome dos anjos. Mas nós podemos sim nos relacionar com os nossos anjos, através da oração e através do diálogo. Quando a coisa está ruim lá em casa e você está sozinha, né? Você pode conversar com o teu anjo. Ô, meu anjo da guarda, me ajuda. Conversa com o anjo da guarda do meu filho, que está tão difícil, a gente não consegue se comunicar. Fala com o anjo da guarda dele, me ajuda, nos ajude. Santa Gema Galgani, ela queria viver no mosteiro, mas não foi aceita. E ela viveu muito tempo em clausura, mas em clausura não no mosteiro. E ela conversava com o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda conversava, rezava com ela, acompanhava nas orações. E é isso que eu quero dizer para nós nessa noite. Nós temos ajuda do céu. E eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Se você não fez a quaresma de São Miguel,
Ou se você fez a quaresma de São Miguel e agora você dá aquela relaxada, né? Baixa a guarda. Eu acordei 4 horas da manhã, eu rezei com o Instituto Hesed, eu rezei com o Frei Gilson, agora eu pego e relaxo, não rezo mais nada. Não rezo o terço, não acordo de madrugada, não faço penitência, não faço sacrifício. Não foram só 40 dias. Esses 40 dias precisa ser um tempo que nos fortaleceu na nossa espiritualidade, na nossa fé. E que a gente possa ter sentido, ou que a gente possa sentir a partir de hoje, que eu posso acordar meia hora mais cedo. Você pode acordar meia hora mais cedo para rezar? Para se colocar em oração? E chamar o teu anjo da guarda, reza comigo. Seja qual for a intenção. Ou para que você tenha intimidade com Deus, para que você seja fortalecido na fé. Porque se você não está passando tribulação, meu irmão, eu tenho que te dizer, a tribulação vem. Queira você ou não, ela vem. A cruz vem, a dor vem, uma perda vem, uma dificuldade vem. E se nós estamos fortalecidos no Senhor, a gente vai dar conta. Seja um problema de saúde, seja um luto, seja uma mudança, tem que mudar de cidade, por causa de trabalho, eu estou aflita, eu estou angustiada, mas se eu estou com Deus, se a minha fé está fortalecida, eu enfrento as tribulações, eu enfrento as tempestades, porque eu sei que eu não estou sozinha. Você não está sozinho, sozinha. Você tem um anjo da guarda designado para você, desde que você foi concebido no ventre da sua mãe. E ele tem 2 destinos, diz a igreja. 2 destinos, só 2. Se a nossa alma se perder e ela for condenada ao inferno, o nosso anjo da guarda volta para Deus e vai adorar a Deus. Mas se eu me salvo, eu vou para Deus, a minha alma vai passar a eternidade adorando, louvando com os anjos no céu. E se eu tenho um tempo de purgar os pecados, essa é a nossa fé. Se eu vou para o purgatório, eu vou para o céu. Veja, condenação ou salvação. Mas às vezes eu tenho a salvação, mas eu tenho um tempo de purgar os pecados que eu cometi aqui na terra. Então eu vou para o purgatório, aí o meu anjo não tem o que purgar, porque ele é espírito, ele não peca. Então ele fica com Deus intercedendo pela alma que está no purgatório. Olha que linda a nossa doutrina. Olha que lindo, não é? Então, meus irmãos, que a gente possa entender que nós estamos num combate espiritual constante, porque o tempo inteiro, se ele não quer nos atingir, ele vai atingir os nossos filhos. Quantas crianças hoje estão sendo tocadas pelo inimigo através de um abuso sexual, de uma ideologia nefasta, para causar uma ferida, porque muitas vezes, através das nossas feridas, é que nós nos submetemos ao pecado e nos afastamos da vontade de Deus. Então, o tempo inteiro, o inimigo quer nos machucar, porque ele tem um ódio de nós humanos. E a única forma que ele tem de ferir a Deus é nos ferindo. Ele quer nos afastar de Deus para sempre, não só momentaneamente. Então nós somos guardiões dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família. Olha a importância da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa conversão. Então, por mais que você tenha pedidos a fazer para Deus, pedidos justos, pedidos na tua necessidade, você peça aquilo que o Senhor pode fazer. Entrega à vontade de Deus, porque se for para o bem da tua alma e para a tua salvação, o Senhor vai conceder, mesmo que demore. Mas nós também precisamos rezar, orar, não baixar a guarda, para que o Senhor possa enviar os seus anjos para proteger os nossos, das armadilhas que esse mundo tem, para perder as almas dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, na tentação, é o tempo inteiro, na sexualidade, nos apegos dessas coisas, nos apegos da vida material, nos seduzindo o tempo inteiro para nos afastar de Deus.
E se a gente adormece, se a gente fraqueja na oração, se a gente se afasta de Deus, a gente fica cego. A gente não enxerga as armadilhas e a gente vai se moldando às coisas deste mundo. Então é tempo de combate espiritual. E o Senhor nos manda anjos, estratégias, e Ele tem a palavra dEle para nos ensinar. Para finalizar, eu quero pegar com vocês. Quero que vocês leiam Efésios 6 em casa. Efésios 6, a armadura do cristão, porque essa também é uma arma que Deus nos dá para combater. E lá vai ensinar direitinho o que é a armadura do cristão. Mas, para a gente rezar, eu quero pegar Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Quem puder, pega comigo. Para finalizarmos e para que a gente possa rezar sobre tudo isso. Por esse combate espiritual. Daqui a pouco nós teremos cerco de Jericó, não é verdade? Eu sei que nós temos intenções. E o Senhor derrama suas bênçãos. Como derramou na quaresma de São Miguel, vai derramar no cerco também. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso combate é a nossa alma que está em jogo. Apesar de todo esse combate, Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou, Jesus. Deus exaltou Jesus pela sua obediência. Soberanamente, Ele outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos dá a vitória nesse combate espiritual. É nele que nós temos força. E o diabo, o demônio, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da nossa alma, sabe disso. E quando você entende que em Jesus você é vitorioso, que em Jesus você é forte para o combate, quando você sabe que Ele sabe que você é forte em Jesus, Ele tem que se dobrar nos infernos sobre o nome, perante o nome de Jesus. Os demônios têm que se ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. E quando você tem essa fé, e quando você declara que Jesus é o Senhor da tua casa, dos seus problemas, da sua vida, Ele tem que bater em retirada. Porque essa autoridade da fé, é isso que nós fazemos. É em Jesus que nós somos vitoriosos. É nele que nós temos a força. Com o auxílio do céu, com o auxílio dos anjos, com a nossa vida de oração, com a nossa fidelidade na oração, mas com a nossa fé em Jesus Cristo. Porque é Ele que tem o poder, a honra e a glória. Por isso Deus o exaltou soberanamente, para que diante de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Amém? Que a gente possa sair daqui convicto disso. Nós temos uma ajuda do céu. Nós temos a vitória em Jesus Cristo. Nós temos a autoridade. O diabo é legalista, gente. Presta atenção nisso. Ele age na legalidade. Nós damos legalidade ao diabo para agir na nossa vida quando a gente busca as coisas fora de Deus. Magias, favores. A gente dá legalidade para ele entrar. Mas o Senhor também nos dá autoridade. Autoridade sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre o nosso cônjuge. Ele dá autoridade por conta do sacramento do matrimônio. Só por isso nós temos também autoridade para rezar e expulsar o mal da vida do nosso cônjuge. E autoridade sobre os nossos pais, porque nós vamos cuidar deles na velhice. É essa autoridade que a gente tem que tomar pé nessa noite. Vocês têm que acreditar que o Senhor deu autoridade para você nesse combate espiritual. E mesmo que você fraqueje, o Senhor pode mandar, como mandou para Elias, alimento do céu para te fortalecer. Mas você precisa fazer a sua parte. O anjo não vai fazer por você.
Deus não vai fazer por você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que combater. A nossa vida nessa terra é uma luta. É uma luta, meus irmãos. E a nossa força está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Para que a gente possa saber o que Deus promete. Deus cumpre. É isso que nós estamos falando nessa noite. É isso que a gente fala toda terça-feira. O que o Senhor promete na sua palavra, Ele cumpre. Basta que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a gente se achegue a Deus, que a gente busque força nele. Por isso nós vamos cantar agora, com essa música que é uma oração, para que a gente possa tomar posse dessa palavra de Deus, que em Jesus Cristo somos mais que vencedores, e nós temos a ajuda do céu, a autoridade dada por Deus, nesse combate, para que sejamos vitoriosos, nele, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ficar de pé? Vamos cantar rezando? Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não sabe, só fecha os olhos e ouve essa música. Todo joelho Reza se com ela. dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Se o Senhor me diz, tem muitas pessoas que sentem uma dor por conta das feridas, e eu quero dizer para vocês que com Jesus a gente pode sentir a dor, mas a gente não entra em desespero, porque a nossa esperança está nele, que é o Senhor da vida, que venceu a morte por nós. A dor pode vir, a tribulação pode vir, mas eu não me desespero se eu estou com Jesus. Não importa o tamanho da sua ferida, não importa se ela vem lá da infância, não importa o seu medo. Com Deus eu supero a dor na esperança, porque Ele cura as nossas feridas. Na cruz, carregou sobre nós, sobre Ele as nossas feridas, para nos curar e nos libertar. Então nessa oração entenda que o Senhor quer te curar, quer te libertar, e pode haver dor nessa vida, porque nós somos humanos, mas com Deus a gente não se desespera. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
se os servos que estiverem aqui na catedral possam intercedendo por cada pessoa que está aqui. Que os servos possam tocar nas pessoas e interceder e rezar por elas. Porque o Senhor quer tocar E o Senhor quer tocar profundamente em cada um de vocês. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te entregar cada vida, cada história, cada coração ferido, as dúvidas, tudo que entrou através do conhecimento distorcido, mentiroso, das armadilhas de Satanás, seja desfeito agora pelo nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, toca no coração, toca nas feridas, nos desamparos, Jesus. Se eu me senti abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, Jesus, se eu não me senti amado, amada, toca agora, Senhor. Toca, Jesus, nas pessoas que sofreram abuso, Senhor, negligência, violência, medos, aqueles que sofreram traumas, sustos por assalto, ladrões, medos de animais. O Senhor quer tocar profundamente na tua história, agora, pelo nome de Jesus, quer libertar, porque através de uma ferida, o inimigo usa essa brecha para entrar e ficar cutucando a ferida, e te fazer cair, desanimar, desacreditar no amor de Deus. Mas Deus não desejou e não planejou nenhum mal. Isso é fruto muitas vezes do livre-arbítrio, porque Deus, no seu amor infinito, nos deixou livre para amar. E muitos não amam a Deus, não amam os irmãos, se rende ao pecado, se rende à maldade e comete maldades, prejudicando, ferindo as pessoas. Mas o Senhor, no seu infinito amor, quer tocar e curar corações feridos desde muito tempo. Senhor, cura aquela criança, Senhor, que chorou esperando o colo de mãe, esperando proteção do pai, desejando algumas coisas que não puderam ter. E hoje, Jesus, ainda sofrem e não consegue sentir o teu amor, não consegue se entregar num relacionamento, porque traz feridas profundas. O Senhor diz para você hoje que Ele é o Senhor da tua história e que Ele faz nova todas as coisas, e que a partir de hoje, se você permitir, o Senhor vai renovar a partir de hoje, e você pode construir uma história feliz a partir do amor de Deus, porque você é filho amado, você é filha amada, sonhada por Deus desde a eternidade. E o Senhor quer te curar e te libertar, para que você também seja um instrumento de cura, de libertação na vida da sua família, na vida lá no seu trabalho, nos seus amigos. Senhor, nós queremos te pedir cura e liberta, pelo nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, vem fazer essa obra. Eu renuncio, Jesus, renuncio agora a todo medo de se deixar tocar por Deus. Renuncio agora, eu renuncio toda a incredulidade, toda dúvida, eu renuncio em nome de Jesus. Eu quero crer nas promessas do Senhor para a minha vida, para que o amor de Deus se cumpra na minha vida. Eu peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Derrama a tua graça, Senhor Jesus, nessa noite. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo, Jesus. Restaura as histórias, que eu possa olhar com os teus olhos para aquilo que me aconteceu, para que essa ferida cicatrize e não doa mais. Eu não seja mais dirigida pelas feridas, pela dor, mas que eu seja dirigida pela vontade do Senhor, que é perfeita e agradável para a minha vida. Eu entrego, Senhor, a minha vida.
nessa noite, eu declaro, declara meu irmão agora, eu declaro, Jesus, que a minha história, que a minha vida, o Senhor, Jesus é o Senhor de tudo que me aconteceu. Jesus, eu entrego a minha dor, eu entrego as minhas feridas, eu entrego até a minha vontade que ficou toda desordenada por conta dessas feridas. Eu entrego hoje a minha vontade nas tuas mãos, para fazer a tua vontade, para que o seu projeto se cumpra na minha vida, Jesus. Eu entrego, eu me entrego a ti, Jesus. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha mente, eu entrego a minha história, eu entrego o meu casamento, eu entrego os meus filhos, eu entrego, Senhor, a minha casa, eu entrego os meus desejos mais profundos, Senhor. O desejo de encontrar uma pessoa boa e me casar e ter uma família, o desejo de ter filhos e a minha dificuldade de engravidar, eu entrego a ti, Jesus. Eu entrego a minha enfermidade, porque o Senhor é o Senhor da vida, Ele tem a última palavra, até o último suspiro é Ele que conduz. É Ele, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, Jesus. Reina, Senhor. Reina na nossa história. Reina na nossa vida nessa noite, Jesus. Reina, Jesus. Que seja o novo Senhor na nossa história a partir de hoje, Reina, Jesus. Senhor Jesus. Faça nova todas as coisas, Senhor. Amém, Jesus. E que nada mais pode me abalar, me desesperar, porque a minha esperança está no Senhor. E tudo que me aconteceu, eu vou buscar a força no Senhor, porque eu sei que o Senhor pode tirar um bem maior de tudo que me acontece. Vamos rezar, cantando de novo, meus irmãos, desde o começo. Todo joelho se dobrará e toda língua Como um louvor ao proclamará Senhor, proclamando essa que música. Jesus Cristo Tu é és o Senhor, eu te o louvo, Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Declare o nome de Jesus. Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém.
o Senhor de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Que você tenha declarado isso com a verdade do coração, com fé, e leva isso para casa. Está difícil? Clama o nome de Jesus. Jesus, o Senhor é o Senhor desse problema, o Senhor Jesus da minha casa, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida, dessa enfermidade. Clama o nome de Jesus. Amém. 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 Só Amém. no céu a gente vai poder ter ideia do que o Senhor fez nessa noite. Amém. Eu creio.